Ótimo. Tá bom. Pessoal, boa noite. Hoje, é, as nossas aulas, né, de cuidados paliativos. Hoje a Carolina Valadão e a Laura Café vão falar sobre controle de sintomas. Fique à vontade, Carolina e Laura, podem começar. Tá certo. Boa noite, pessoal. Hoje, sobre controle de sintoma, eu vou começar falando sobre delírio em cuidados paliativos. Bom, pacientes com doenças avançadas, eles podem apresentar várias síndromes psiquiátricas ou distúrbios neurocognitivos, né? Como delírio, depressão, demência, transtorno de ansiedade, sintomas psicóticos, transtorno de personalidade e transtorno do sono. Esses em destaque, eles são os mais comuns. Falando especificamente do delírio, o que é o delírio? Ele é um estado confusional agudo, né? Uma alteração da atenção, consciência, pensamento, memória, linguagem, orientação, humor, comportamento e alteração do ciclo sono-vigília. É uma alteração que se desenvolve num curto período de tempo, então de horas a dias, ele tende a flutuar durante o dia e há evidências na história, no exame físico ou nos achados laboratoriais de que o distúrbio é desencadeado por alguma condição médica aguda. Existem três tipos de delírio, né? O hiperativo, que é o mais comum aí, o mais visto, na verdade, o mais identificado, principalmente no CTI. O hipoativo, que na verdade é o mais comum, o menos diagnosticado e o que tem maior mortalidade, e o misto, que é aquele que varia entre o hiper e o hipoativo. Qual que é o impacto do delírio para o paciente, né? Ele aumenta a morbidade, a mortalidade, piora o prognóstico, tanto na vigência da internação como após a alta hospitalar. Grande parte dos casos, a síndrome decorre de uma complicação iatrogênica, então isso é muito importante da gente saber, né? Muitas vezes a gente desencadeia um delírio. 36 a 67% dos casos não é feito o diagnóstico correto e confundido com outras síndromes. Eles resultam de internações prolongadas, piora cognitiva de longo prazo e em pacientes terminais, em cuidados paliativos, causa um sofrimento significativo, tanto para pacientes quanto para familiares. É um sintoma que causa muita angústia se for agitação e comprometimento cognitivo. Nos pacientes de cuidados paliativos, cerca de 54 a 56% dos pacientes, eles lembram do delírio, do momento do delírio, e isso causa imenso sofrimento depois. Muito importante, né? Delírio é uma urgência médica. Então, precisamos estar atentos aí à identificação e tratamento correto do delírio. Muitas vezes ele é a única e principal forma de apresentação de uma doença potencialmente grave e ele é potencialmente reversível, então por isso que a gente tem que estar bastante atento. Como que a gente avalia o delírio, né? Vem caracterizado muitas vezes com sintomas noturnos precoces, o curso flutuante, então aqui no gráfico, né, que eu vejo aqui o estado de alerta, então ele varia em períodos de hiper ou hipoatividade, vai variando ao longo do dia, né? O idoso, maior atenção, porque pode ter pródromos insidiosos, pode começar com redução da atenção, uma irritabilidade, uma insônia, uma alucinação transitória, e depois o quadro vai aflorando mais. Então, primeira coisa, fazer diagnóstico sindrômico, né? Depois, investigar a causa. Então, eu identifiquei que é um delírio, vou investigar a causa. A etiologia é multifatorial, né? Eu vou apresentar daqui a pouco. A avaliação clínica engloba avaliação das medicações. Então, paciente com delírio, gente, a primeira coisa, volta na prescrição. Volta na prescrição e vê todas as medicações que ele está usando, porque com certeza vai ter alguma medicação que possa ser ajustada. Avaliação de intoxicação, de abstinência, alguma doença aguda ou crônica agudizada, reavaliação laboratorial é importante para descartar distúrbio hidroeletrolítico, alguma infecção, e com isso, se for necessário, fazer alguns exames, né? Raio-X, TC, punção lombar.
Então, aqui é um quadro que eu gosto, que tem vários fatores envolvidos no delírio, né? Na etiologia do delírio. Então, alguns fatores pouco investigados, vamos falar assim, né? Por exemplo, fragilidade do idoso, desnutrição, dor, procedimentos invasivos, né? Dispositivos invasivos. Então, no CTI tem tudo para ter delírio, né? O paciente está entubado, tá com sonda nasentérica, sonda vesical. Então, tudo isso perpetua delírio, né? Possibilita aí ao delírio. Imobilidade, infecções, distúrbio hidroeletrolítico, muito comum, ventilação prolongada no CTI, insônia, medicações anticolinérgicas que prescreve demais no CTI. Então, a gente precisa sempre pensar nos fatores de risco, tanto os fatores predisponentes como os fatores precipitantes. Os predisponentes são aqueles que já vêm do indivíduo, que o torna vulnerável a ter o delírio, que é o quê? Idade avançada, aquele paciente com várias doenças, depressão, uso de drogas prévias, paciente com demência, frágil, etilista, imóvel, perda funcional, uso de opioide ou benzodiazepínicos, né? Então, ficar atento à dose prévia, porque o paciente pode ter abstinência. Polifarmácia, alteração de acuidade visual e auditiva, desnutrição e história prévia de delírio. Agora, os fatores precipitantes são aqueles fatores que vão desencadear o delírio. Então, assim, são inúmeros, né? Eu queria destacar aqui só alguns principais para a gente ter muita atenção, que é o que? Medicamento, infecção, dor, distúrbio hidroeletrolítico, desidratação, hipoglicemia, infecção, retenção urinária. Gente, ficar atento se a sonda do paciente no CTI não está clampada, né? Isso é um fator de delírio que eu já vi. Constipação intestinal, muitas vezes é negligenciado, né, o hábito intestinal do paciente. Uso de sonda, contenção física, predispõe a delírio e não trata delírio, tá? Aqui alguns medicamentos mais comuns, né, que predispõem a delírio. Os anticolinérgicos, principalmente, anticonvulsivantes, antidepressivos, assim, todos os medicamentos praticamente pode predispor a delírio. Então, sempre revisar a prescrição do paciente. E em cuidados paliativos, qual que é o impacto do delírio nos pacientes em cuidados paliativos? Ele interfere no reconhecimento e no controle dos outros sintomas físicos e psíquicos. Então, o paciente que está lá agitado ou está hipoativo, eu não consigo identificar dor, dispneia. E esses podem ser um dos fatores precipitantes do quadro. Então, por isso, a importância da gente reconhecer e tratar corretamente. Causa grande sofrimento e angústia, tanto para o paciente quanto para o familiar. Isso a gente vê, assim, de forma corriqueira na enfermaria, principalmente, né? Que o paciente agitado, confuso, traz angústia para o familiar. Atenção a outros sintomas de desconforto. Então, o paciente que está em delírio, ele pode estar com frio, com calor, incomodado com algum barulho, pode estar com constipação, né, alteração de diurese, atenção para a sonda vesical de demora fechada. Então, qualquer fator, tanto do paciente quanto do ambiente, predispõe a delírio. Existe também o delírio terminal, que é o delírio dos últimos dias de vida. Ele, na verdade, ele chega a ser irreversível porque a principal causa é a falência dos órgãos. Mas ele deve ser tratado da mesma forma. Então, deve ser investigado os fatores precipitantes da mesma forma, mesmo no paciente terminal. O manejo inadequado do delírio, ele impacta na qualidade da morte, né? Isso já tem vários estudos mostrando. E também é um fator de risco para complicação psiquiátrica para os familiares. Como vamos tratar o delírio? Então, é uma abordagem complexa, multidisciplinar, exige um olhar holístico, precisamos identificar e corrigir todos os distúrbios biológicos envolvidos,
E devemos tratar os sintomas também, como a angústia e a agressividade, além de ter uma comunicação efetiva com o familiar e o paciente. Então, aquele paciente que está tendo delírio, atenção também para o familiar, porque o familiar tem sofrimento. Ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, vamos tratar o delírio como? Vamos amarrar o paciente no leito, né? E uma ampola de Aldol, certo? Não, né, gente? Não, de jeito nenhum. O paciente agitado, ele não pode ser amarrado e tratado com uma ampola de Aldol, né? Isso é antiético e tem aqui até algumas orientações que eu trouxe. Quando a gente vai fazer alguma contenção no leito, ele deve ser o último recurso utilizado. E é uma medida transitória, transitória. Às vezes que eu tive que conter o paciente foi para dar tempo de eu ir até o computador e prescrever uma medicação. Nesse momento, eu autorizo a contenção, porque é o risco do paciente cair agitado, machucar. Mas essa contenção ela não pode persistir, tá? Não pode. O seu uso ele deve ser justificado por critérios fundamentados e estruturados. O uso desnecessário ou não prescrito dessas medidas, por exemplo, a conveniência da equipe ou como uma forma de punição do paciente, é uma atitude antiética e ilegal. E exige uma observação e reavaliação a cada 10 a 15 minutos. Então, precisou conter o paciente, a cada 10 minutos você vai ter que ir lá para reavaliar, tá? Até o paciente ficar mais tranquilo. E recomenda-se uma liberação periódica da contenção, geralmente a cada 2 horas. E se for feito realmente o tratamento adequado, não vai ser necessário, né? E atenção às lesões. Então, quando o paciente está agitado, lá na enfermaria que eu tenho mais costume, né? Aí a enfermagem já chega e fala, pode conter ou não? Pode conter agora, até eu fazer a prescrição, e aí eu vou reavaliando, e na hora que eu vou embora do hospital, esse paciente já está sem contenção. E o tratamento não farmacológico, né? Como que a gente vai tratar realmente o delírio? Precisamos avaliar e tratar os fatores precipitantes. Então, por isso a importância daqueles fatores que eu citei, porque a gente vai ter que reavaliar um por um para identificar quais são os fatores precipitantes naquele paciente. Atenção, gente, ao ambiente. O CTI eu sei que é dificílimo, né? Não tem como a gente controlar aquela aparelhagem toda, aquele barulho todo, mas eu não sei, às vezes algumas outras medidas possam ajudar, por exemplo, controle de dor, verificação de retenção urinária, da constipação, medicamentos, estudo eletrolítico. Então, tentar deixar um pouquinho mais confortável, né? E o tratamento farmacológico seria a última medida a ser feita. Os benzodiazepínicos, eles são reservados para aqueles pacientes que fazem uso crônico da medicação, na abstinência ao álcool, né? E os antipsicóticos realmente são as medicações de escolha, apesar deles não reduzirem a duração e a gravidade do delírio, eles também não reduzem o tempo de UTI e o tempo de internação hospitalar. Então, a gente sempre tem que colocar na balança de risco-benefício. Se o paciente está agitado, realmente é uma medida a ser feita para controlar e dar mais conforto. 5 revisões mostram que a efetividade entre os antipsicóticos, elas são semelhantes, e a escolha vai depender muito do perfil de efeitos colaterais. Mas a gente lança mão muito do haloperidol, principalmente pela forma de administração, né? Uma coisa que a gente usa muito é o haloperidol subcutâneo. A gente não usa IM, né? Porque traz mais desconforto. Então, subcutâneo, eu até coloquei aqui para vocês que 1 ml é igual a 100 unidades na seringa de insulina. Então, a gente sempre começa com uma dose baixinha, 20 unidades, 30 unidades da ampola de insulina e vai tateando conforme a resposta do paciente. As outras medicações, elas são orais, né? Então, seria opção no paciente que estiver com sonda, talvez, né?
A olanzapina e a quetiapina são os mais sedativos. A gente sempre começa com doses mais baixas, a gente não lança mão de doses altas, porque o paciente em cuidado paliativo geralmente é mais frágil e responde a doses mais baixas. E no delírio terminal, seria um delírio mais refratário, a gente pode avaliar a sedação paliativa. E sempre lembrar, prescreveu, reavaliou. Agora, sobre o transtorno do sono em cuidados paliativos, eu trouxe aqui só para a gente lembrar o seguinte, que o transtorno do sono ele é muitas vezes negligenciado, né? E o distúrbio de sono, ele é muito comum no paciente, principalmente com câncer avançado, ele chega até a 95%. Existem dezenas de subtipos de transtorno do sono, e o mais comum é a insônia, 35%, que é conceituado como a dificuldade para iniciar ou manter o sono. E aí os fatores precipitantes, eles também incluem alguns fatores precipitantes de delírio. E o delírio é um fator precipitante de insônia. Então, eles se intercambiam, né? Por isso é tão importante essa avaliação ampla, global. Então, paciente com dor vai ter insônia. Paciente com qualquer tipo de desconforto vai ter insônia, ansiedade, tem um terror noturno, delírio, uso de algumas medicações. Então, aquele paciente que está realmente com dificuldade de dormir, eu vou passar um remédio de cara? Não. Primeiro eu vou avaliar, ele está com dor, ele não está dormindo por quê? Ele está com dor, ele está com falta de ar, ele está com prurido, náusea, alguma coisa incomodando, ele está com medo, né? A gente vê muito medo de dormir porque é o medo da morte, é a ansiedade, o terror noturno. Então a gente precisa identificar a causa dessa insônia. E o impacto para o paciente dessa insônia, né? Ele perpetua os sintomas descontrolados. Então, se o paciente não dorme, ele não descansa e ele não vai controlar sintoma. Pode gerar fadiga, transtorno do humor e piora de funcionalidade. Agora, no CTI, tratamento, higiene do sono é um desafio, né? Eu coloquei que é quase impossível, mas tem manejo de fatores precipitantes. O paciente no CTI tem dor, tem falta de ar, tem fadiga, tem constipação, tem muita coisa que a gente pode fazer por ele para controlar sintoma e dar mais conforto. Abordagem do transtorno de ansiedade também, aquele paciente que está acordado, né, que está contactuando, a gente precisa fazer uma boa comunicação com ele, chamar a psicologia se for necessário. E o tratamento farmacológico, dê preferência para benzodiazepínicos de curta ação, a gente usa muito lorazepam, pelo perfil dele mesmo, né? E antidepressivos, que aí já ajuda, inclusive, como adjuvante de dor. A gente usa por esses dois motivos, os tricíclicos. Pode usar também a mirtazapina e, se delírio, dá preferência mais para olanza ou quetiapina, que são mais sedativos. Então é isso, gente, bem rapidinho sobre delírio e transtorno do sono, lembrar muito dos fatores, a gente precisa investigar, né? Transtorno do sono e delírio, eles não são tratados com aldol e contenção no leito, a gente precisa ter uma abordagem ampla de identificação dos fatores precipitantes e tratamento. Laurinha? Vocês querem tirar alguma dúvida de uma vez com a Carol, ou eu apresento e depois a gente comenta no final? Como você prefere aí, Bruno? Olha, eu acho que você pode apresentar, Laura, e a gente discute no final. Acho que é melhor. Tá, beleza. Então deixa eu parar aqui. Deixa eu abrir aqui. Apareceu? Sim. Então tá bom, gente. Vamos falar um pouquinho aí de controle de náusea e vômito em cuidado paliativo. Então, para começar, né, uma introdução,
dos conceitos, né? Então, a náusea é uma sensação desagradável da necessidade de vomitar, né? Habitualmente acompanhada de sudorese, cialorreia, hipotonia gástrica, refluxo, né, do conteúdo intestinal. Então, tem uma dilatação do estômago ali e um aumento da pressão intraabdominal, né, que aí vai causar o vômito, que é, né, ou êmese, né, que é um sinônimo de vômito, é a expulsão rápida e forçada do conteúdo gástrico através da boca por uma contração forte da musculatura da parede torácica e abdominal. E lembrar que a náusea é uma sensação subjetiva, né, igual a outros sintomas que a gente trata em cuidado paliativo. Então, só um pouquinho aqui dos números, né, assim, é muito frequente nos pacientes em quimioterapia, né, afetam até 40% dos pacientes com câncer em quimioterapia, mas também aqueles pacientes com câncer terminal que não estão recebendo nenhum tipo de tratamento. Então, varia entre 30% a 60%, é uma prevalência bem alta. Esse estudo de coorte que foi feito em 2011 mostrou que no final, assim, dos últimos 6 meses de vida, em geral, a intensidade da náusea tende a diminuir. Isso, né, assim, fala muito a favor da questão da terapia, né, que a gente tem várias medicações eficazes. E tem outro estudo também de revisão que mostrou que a náusea e vômito também é bastante prevalente em outras doenças crônicas, como AIDS, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Então, assim, é a causa, né? Essa tabela também mostra várias causas de náusea e vômito, separando, assim, por categorias, né? Então, a parte tóxica ou metabólica. Drogas, né? Sempre pensar em drogas é muito comum, antibióticos, anticonvulsivantes, própria quimioterapia, digitais, assim, é bom a gente lembrar de digoxina, costuma dar muita náusea, a gente esquece, ferro também, anti-inflamatório, opioide, né, muito comum, antidepressivos como o inibidor de recaptação de serotonina, né, disfunções hepática e renal também causam, a parte metabólica, hipercalcemia é uma grande causa de náusea, hiponatremia também, na parte já abdominal, qualquer tipo de obstrução, né, seja intestinal, gástrica, hepatomegalia, constipação intestinal, gastroparesia, qualquer inflamação, né, que tiver abdominal, e o próprio câncer mesmo, os tumores gastrointestinais e a ascite também são causas. Lembrar de causas neurológicas, qualquer causa que aumente a pressão intracraniana, como abscesso, hemorragia, algum tipo de tumor, infiltração da meninge também, né? E causas vestibulares. Lembrar também de ansiedade e dor, que também são causas potenciais. Então, vou falar um pouquinho da fisiopatologia, eu acho que é importante porque ajuda a gente escolher também qual medicamento tratar em cada situação. Então, assim, a náusea e o vômito, elas são mediadas praticamente por 2 centros principais. A zona de gatilho quimiorreceptora, né, essa sigla CZT é em inglês, ela é uma região localizada ali na área pós-trema, no quarto ventrículo, no tronco cerebral. E é uma região que é banhada por uma barreira hematocefálica que é bastante permeável a algumas substâncias emetogênicas que tem na circulação sanguínea. Então, tem receptores de dopamina, então, assim, várias substâncias que estão na corrente sanguínea, por exemplo, opioides, íons de cálcio, eles podem chegar nessa região e estimular essa zona de gatilho. E também recebe estímulos de outras regiões, do sistema vestibular, estímulos vagos, do córtex. E essas vias neurais dessa zona de gatilho se projetam para essa outra formação, que é o centro do vômito, que fica na medula oblonga, e é ali onde vai realmente, né, fazer o estímulo para ter o reflexo do vômito. E esse centro do vômito também recebe aferência do córtex, do tronco encefálico superior, do tálamo, hipotálamo, mostrando que tem várias causas, né, que podem, no final das contas, culminar
no reflexo do vômito. Inclusive, né, os estímulos que vêm direto lá do nosso trato gastrointestinal, que tem receptores ali de serotonina, né, o 5-HT3, 5-HT4, de dopamina nas células enterocromafinas, e isso aí também vai agir direto no centro do vômito, através dos nervos vagos, dos plâncnicos que a gente tem. Então, isso aí é mais um esqueminha para a gente lembrar desses receptores que vai ser importante na hora de decidir o tratamento. Então, como é que é a avaliação, né? Como eu falei no início, a náusea é um sintoma subjetivo, então a gente tem que fazer uma boa anamnese, um exame físico, porque a gente tem que caracterizar exatamente como que é a náusea e o que tem associado com a náusea. Então, assim, se é um paciente que está com dor abdominal, geralmente é uma etiologia orgânica, podemos pensar em obstrução intestinal, né? Os pacientes que trazem para a gente, que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, muitos recebem uma profilaxia antes de começar, né? Cada esquema tem uma profilaxia específica, que não entra no mérito aqui da aula, mas mesmo assim, é muito frequente a náusea no paciente paliativo ser multifatorial. Então, pode ser pela quimioterapia, mas pode ter milhões de outras coisas juntas. Então, a gente tem que perguntar, né? Se tem metástases para algum sítio, se está usando algum tipo de analgésico, se está usando algum tipo de antibiótico, se tem algum tumor que tem uma predisposição maior à obstrução. E é o que vai guiar a nossa próxima conduta. Então, assim, esse aí é um esqueminha mais rápido, só para a gente começar a organizar o raciocínio. Se o paciente relata uma náusea persistente que não alivia muito com o vômito, isso fala a favor de uma origem química ou metabólica, ou seja, ou alguma disfunção renal, disfunção hepática ou alteração hidroeletrolítica. Quando esse vômito melhora logo após essa náusea melhora logo após o vômito, em geral é por algum tipo de gastroparesia, retardo do esvaziamento gástrico. Quando o vômito apenas alivia parcialmente, pode falar a favor de algum fator obstrutivo. E quando são náuseas e vômitos matinais associados com cefaleia, pensar em hipertensão intracraniana. E quando tem ansiedade, pensar em náusea de origem psicogênica. Então, assim, esses casos de obstrução intestinal maligna, né, que é uma das situações que a gente se depara com náusea importante e vômito. Em geral, são pacientes com tumores ou gastrointestinais ou do aparelho geniturinário, né, que são regiões mais propícias, e é uma dor que vai crescendo e cólica e com diminuição ou parada de eliminação de fezes e flatos. Então, é importante a gente caracterizar isso, porque vai implicar também nas medicações que a gente vai administrar. Quando a gente vai perguntar, é importante perguntar até mesmo do conteúdo do vômito, porque a associação entre o ato de comer e vomitar pode nos ajudar. Quando tem, assim, restos alimentares de comidas que o paciente ingeriu há horas, isso pode falar a favor de gastroparesia, e a gente pode tentar usar um procinético para ajudar. Quando tem vertigem e nistagmo, né, pensar em alguma disfunção vestibular, sempre fazer uma avaliação neurológica, né? Pensar em estado confusional, né? O próprio delírio que a Carol falou, a gente tem que pensar em causas, né? Distúrbios eletrolíticos, até mesmo sepse pode vir com náusea associada. Se tiver cefaleia, alteração focal, pensar em hipertensão intracraniana, né? Se tiver papiledema. E lembrar também que constipação intestinal é uma causa muito frequente de náusea. E às vezes a gente esquece disso. Nossos pacientes frequentemente usam opioides, então também prendem o intestino por opioide ou outras causas, e isso, se a gente não melhorar, não vai melhorar a náusea. E para a gente fazer a avaliação, dependendo, né, do nosso paciente, né, é claro que isso vai, né, se é uma náusea no paciente paliativo mais precoce, que está no início de tratamento, depende do tipo de exame que nós vamos pedir. Tem pacientes que às vezes vão precisar de exames de imagem mesmo, que vão ter abordagens mais invasivas, mas pelo menos ali uns íons, função renal hepática, rastreio infeccioso, se a gente está pensando em infecção, é interessante a gente pedir. Isso aqui eu pus mais a título, né, de conhecimento, né, que sobre os instrumentos de avaliação, tem até outras escalas. Esse MESC, né,
de anti-êmese mais usado para paciente com câncer. O que a gente mais usa na nossa prática clínica é o ESAS mesmo, né? Que eu pus aqui só para a gente lembrar que o ESAS não é só para náusea, são vários sintomas que numera de 0 a 10, sendo que 10 seria a pior náusea possível. Então, é um exame, é uma tabela prática, né, para a gente aplicar no dia a dia e pode ajudar também na resposta, né, às medicações que a gente começar a tratar. Então, quais são as classes de drogas que a gente costuma usar? Primeiro, os procinéticos, né? Lembrar assim, né? Esses três são os principais, o Plasil, né? Metoclopramida, bromopida e domperidona. O Plasil, ele tem um efeito procinético, mas também é um antagonista dopaminético naquela zona quimiorreceptora que eu falei. E ele também tem ação no receptor 5-HT4, né? Que é antagonista desse receptor, que é da serotonina, que também está implicado no mecanismo da náusea. A bromoprida e a domperidona são de ação mais periférica. Então, a domperidona não atravessa a barreira hematocefálica, então tem menos efeito colateral. Mas muitas vezes a gente usa a metoclopramida por ter esse duplo efeito, então a gente consegue ter 2 ganhos, né? Nos pacientes que não costumam ter essa intolerância de efeito extrapiramidal. Os antagonistas de receptor de dopamina, né, são os antipsicóticos, né? O haloperidol é um que a gente usa bastante, né? Até por essa facilidade que a Carol colocou também de ter administração parenteral, né? De poder fazer subcutâneo. Clopramazina a gente também tem disponibilidade, mas ele é mais sedativo, então a gente usa em casos mais graves, assim. Também tem ação tanto no centro do vômito quanto na zona quimiorreceptora. E lembrar da olanzapina, que a gente até usa menos, mas ela também é interessante, porque ela também tem ação em receptor antimuscarínico e receptor 5-HT3. Então, também pode ser usada atuando de uma forma mais ampla. A ondansetrona, que também a gente usa bastante, ele é apenas antagonista seletivo do receptor 5-HT3, e ele é uma questão ruim dele é que ele pode causar mais constipação intestinal. Então, a gente tem que pensar, se é um paciente que já tem constipação intestinal como causa de náusea, a gente pode tentar usar o Plasil. E aí também, mais para frente, eu vou colocar um outro quadro que mostra situações específicas, mas a gente pode usar outras medicações, por exemplo, benzodiazepínicos em pacientes que têm ansiedade associada ou naqueles que têm náusea e vômitos antecipatórios, aqueles que estão fazendo quimioterapia, muitas vezes eles costumam ter esse quadro, então trata com benzodiazepínico. Nos quadros vestibulares, às vezes nós vamos usar a escopolamina, iosina e prometazina, né, também o meclizine e dimenidrato, que são mesmo de ação mais central. Os corticoides a gente usa bastante em náusea induzida por quimioterapia e também quando tem hipertensão intracraniana. O octreotide, né, análogo de somatostatina, ele ele diminui a secreção gastrointestinal, a gente usa muito em obstrução intestinal, e a mirtazapina também tem ação nesses receptores 5-HT3, então também podem ajudar. Então, é aquilo que eu falei, né, da importância da gente saber o mecanismo fisiopatológico, né, a gente primeiro caracteriza a náusea, que vai dar uma dica mais ou menos do que pode estar causando, porque esses pacientes podem ter inúmeras possíveis causas de náusea, não só uma, então, para a gente conseguir raciocinar qual tipo de remédio que vai ser melhor. Então, coloquei essa tabelinha do UpToDate, que eu achei ela didática e para ajudar nesse raciocínio. Então, nos pacientes com câncer, as principais situações que a gente tem. Primeiro, igual eu falei, às vezes a gente não tem certeza da etiologia, né? Não é por quimioterapia, não é por constipação, descartou, assim, algumas causas principais. A gente vai pensar, então, que os principais neurotransmissores envolvidos podem ser mesmo a dopamina, a serotonina, e até acetilcolina, e a gente faz um tratamento empírico, muitas vezes, com o Plasil. O UpToDate até coloca uma dose maior do que a gente costuma usar, mas a gente pode passar para qualquer antagonista 5-HT3, aqui no Brasil a gente usa só ondansetrona mesmo, né? Ou algum tipo de antagonista da dopamina, clorpromazina ou aldol mesmo.
Então, aí coloca as doses, né, mais para consultar depois, mas o Aldol mesmo, a gente também usa esse esquema que a Carol falou, a gente aspira, né, na seringa de insulina, a ampola tem 5 miligramas, então a gente faz uma regra de 3, 20 unidades é 1 miligrama, e costuma usar, assim, de 8 em 8 horas, a gente costuma ter uma boa resposta. Aqueles vômitos que são induzidos por quimioterapia, a gente trata menos, né? Porque a gente tem poucos pacientes na enfermaria que estão fazendo quimioterapia. Mas o mais usado é a ondansetrona e muitas vezes associado com dexametasona, tem muitos estudos com as drogas associadas, e tem um antagonista desse neuroquinina 1, que é o apreptante, que é o oncologista que usa mais. A gente não tem muito manejo, não, mas são as principais drogas que a gente usa. A mesma coisa com radioterapia. A gastroparesia, sempre lembrar de procinético, né? Então, a gente tem que pensar, gastroparesia ou obstrução, né? Tem que saber diferenciar. Mas o Plasil é a primeira escolha, né? Por essa dupla ação que ele tem. E pode ser usado, eles colocam mirtazapina, ou eritromicina e domperidona também como outras opções. Nos pacientes que... não, aí tem também a obstrução intestinal maligna, né? Ele colocou aí como os casos que não são operáveis. A primeira linha é o haloperidol, que é essa dose que eu falei. A gente não usa o Plasil, né? Por ser procinético, então pode piorar os sintomas de obstrução. E a gente pode usar associado a dexametasona, que também ajuda bastante. E lembrar sempre de alguma medicação para diminuir a secretividade, né? Então, a gente pode usar a escopolamina, e lembrando que a gente pode usar numa dose também bem mais alta que a gente costuma usar, que acaba que vai uma ampola de 6 em 6, mas a gente pode chegar até 60 miligramas por dia. E que se não estiver melhorando, a gente usa o octreotide, que é uma medicação mais cara, mas também bastante eficaz. A gente está até com paciente na enfermaria agora, recente, que usou. E ficou bem controlado, né? Ele estava usando todos esses remédios, ele estava usando... A gente acabou tirando o Plasil, porque ele estava com suspeita de obstrução intestinal maligna mesmo, ele é um câncer de estômago que ele operou, mas com carcinomatose peritoneal, então alta chance de obstrução intestinal maligna, e ele já estava realmente evoluindo para o fim de vida, então a gente nem fez nenhum outro exame de imagem, não. Mas ele está com Dexa, ele está com haloperidol, ele está com ele usou o octreotide 7 dias, e da parte da náusea, realmente ele conseguiu controlar, né? Agora ele está evoluindo para o fim de vida, mas com outros sintomas. E a náusea, por hipertensão intracraniana, a gente usa muito dexametasona. As outras causas, né, não relacionadas com câncer, nos pacientes com doença renal crônica, o mais estudado é o Aldol, mas com uma dose reduzida por 50%. Na insuficiência hepática é o Plasil, e nas outras também não tem nenhuma recomendação muito específica. Aqui eu pus uma tabela, mas é porque essa é em português, mas são mais ou menos as mesmas, as principais etiologias. Só lembrar mesmo ali da ansiedade que eu não falei no outro, pensar, né, nos benzodiazepínicos, às vezes pacientes que têm náusea, às vezes noturna, aquela questão que a Carol falou do medo de morrer, pode ajudar, os tricíclicos ajudam bastante também. E, por último, só para a gente colocar uma situação que a gente tem muito na prática, que é a náusea e vômito induzido por opioide, né? E uma coisa que muita gente esquece é que a náusea, frequentemente, o início da terapia com opioide, ela vem muito forte, mas à medida que o tempo vai passando, começa a ter tolerância e para de ter náusea. Então, é importante lembrar disso. E os principais estudos indicam que é individual, né? Tem pacientes que usam morfina e tem muita náusea, e às vezes usa um outro tipo, hidromorfina, alguma outra coisa, e não tem náusea. Então, a gente vai ter que testar mesmo. Os principais mecanismos nos opioides é o efeito direto na zona de gatilho, aumenta também a sensibilidade vestibular e tem retardo do esvaziamento gástrico, são os 3 principais. Mas, como eu falei, lembrar que constipação refratária é causa de náusea, e esses pacientes usando opioide em alta dose, muito frequentemente vão ter constipação, e a gente tem que deixar um laxativo prescrito. E aí, assim, o que a gente pode fazer, né?
a gente pode fazer rotação de opioide ou só mudar a via de administração. Às vezes o paciente está recebendo morfina oral, a gente passa para subcutânea e já melhora, né? Mas fazer a rotação, talvez para metadona, né? Às vezes uma rotação mais lenta, pode ser interessante também. Se a gente for fazer algum tratamento medicamentoso, os mais indicados é metoclopramida, haloperidol e olanzapina são os principais, e ondansetrona também, mas igual eu falei, lembrar que a ondansetrona pode ser constipante, então às vezes a gente evita. E pensar em outras coisas, né? Às vezes, se tiver um pouco de vertigem, pensar em um anticolinético, uma escopolamina associada que pode ajudar, ou um antistamínico. Se tiver vômito pós-prandial, o Plasil é a primeira escolha. E se tiver alguma dor epigástrica associada, usar o IBP ou antagonista do receptor de histamina, né? Que hoje em dia a gente só tem a famotidina disponível, né? A ranitidina já está fora do mercado. E, por último, o tratamento não farmacológico também é muito importante, porque esses pacientes precisam de ter alimentação mais fracionada, né? A gente precisa de ter, às vezes, pequenas quantidades, mais vezes ao dia, fazer um ambiente, um posicionamento adequado, alimentos frescos, mais gelados, tem uma aceitação muito melhor do que alimentos, né, condimentos fortes, doces concentrados, gordurosos. Então, tentar orientar os acompanhantes disso, né? Realmente vai ter que ter um pouco mais de paciência e talvez vai ter um período mais crítico aí, dependendo né, da etiologia. E importante evitar ingerir líquidos durante a refeição. Então, são coisas que a gente pode fazer para ajudar. Mas, como eu falei, né? É multifatorial, precisa de uma avaliação, assim, bem completa e uma reavaliação, porque esses nossos pacientes são polimedicados e a gente tem que ir fazendo um teste, tentando ao máximo e guiando aí pelo que ele e os acompanhantes vão passando. E é isso. Alguma dúvida? Olha, muito obrigado, Laura, muito obrigado, Carol. Muito boas aulas, assim, muito elucidativas. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Paula? Ia. Só para saber, o Olanzapina, vocês usam muito? Porque eu não tenho prática nenhuma com Olanzapina. É uma droga, você acha uma boa escolha? Olha, eu confesso que a gente usa pouco também, sabe? Porque como a gente lida muito com paciente internado, a gente acaba usando o Aldol. Quando vai usar antagonista de dopamina, a gente usa muito Aldol subcutâneo. A gente tem usado muito e a resposta costuma ser muito boa. Raramente clorpromazina, igual eu falei, ele é muito sedativo. Às vezes, paciente com náusea refratária, é interessante, às vezes, você usar clorpromazina, que ajuda até na sedação mesmo. Mas talvez, assim, ambulatorial, a olanzapina seja mais interessante. Se o paciente tiver, né, náusea crônica, assim, paciente oncológico que vai para casa, mas a gente usa menos. Eu acho que a grande desvantagem da Olanza... Ai, desculpa. Deixa eu só completar a resposta da Laurinha. Acho que a grande desvantagem da olanzapina aqui no Brasil para uso para náusea e vômito é o fato dela não estar disponível por via parenteral. Então, a gente só tem comprimido. Então, às vezes, o paciente não tolera, né, nem os comprimidos com a água. Então, por isso que a gente, às vezes, tem que usar medicações parenterais, né? Geralmente, assim, a gente usa muito a via subcutânea, principalmente porque os antipsicóticos, eles não devem ser usados por via venosa, né? A gente costuma usar a via venosa para eles, né? Pelo risco arritmogênico, mas, assim, quando isso não é uma preocupação, né? Naquele paciente já nas últimas horas ou nos últimos dias de vida que já tem um acesso venoso e um delírio terminal, né? Aí a gente usa. Mas é essa questão, assim, na minha opinião, por isso que a gente... Vou aproveitar, então, vou fazer as minhas colocações já. Parabéns, meninas, pelas duas aulas, né? Muito boas mesmo. E eu queria frisar algumas coisas importantes. Como a Carol disse, assim, a gente passa mal quando a gente pega os pacientes em delírio amarrados no leito, né? Às vezes ficam a noite inteira amarrados no leito. Isso não acontece só no CTI, isso acontece muito na enfermaria ainda, infelizmente.
E assim, delírio é igual a revisar, assim, no CTI eu acho que a gente tem menos o problema de passar batido uma infecção, um distúrbio hidroeletrolítico, porque vocês têm as revisões laboratoriais de rotina, né? Mas a avaliação da prescrição e reconciliação medicamentosa, então aquele paciente que já usa cronicamente benzo, abstinência de benzodiazepínico, dá delírio mesmo. E outra coisa que às vezes passa batido, abstinência de nicotina no paciente que fumava muito, né? Também é uma causa de delírio importante. E às vezes a gente esquece de checar no meio de todas aquelas situações que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Outra coisa que eu queria destacar também como causa potencialmente reversível de delírio é dor. Então, alguns pacientes manifestam dor como delírio. E aí, você imagina um paciente em delírio por causa de dor, amarrado no leito, ganhando medicação sedativa. É assim, né? Desumano quase, né? Isso é muito feito, infelizmente ainda. Então, quando existe, assim, além de fazer o exame físico, avaliar a face do paciente, né? Se existe a possibilidade dele ter dor, por exemplo, é um paciente oncológico ou é um paciente em pós-operatório, né? Fratura de fêmur, a gente tem vários idosos lá no IPSENG pós-operatório de fratura de fêmur, compensa a gente fazer um tratamento de prova, né? Para a dor, compensa a gente fazer uma analgesia de prova. A gente pode melhorar o paciente. Outra coisa que eu queria... E manejo verbal também de delírio, né? Tentar situar o paciente. Nos pacientes com alto risco, a gente sabe que antipsicótico profilático não adianta, mas a gente consegue prevenir causas de delírio com manejo verbal, situando o paciente, conversando com o paciente, se apresentando, né? Então, ter esse olhar é importante. Mais uma coisa em relação a delírio é a atenção, assim, a gente ainda pega muito, tanto na enfermaria, assim, no CTI nem tanto, mas assim, uma ampola de Aldol, gente, é 5 miligramas. É muito Aldol. Tem paciente idoso, frágil, às vezes que recebe 3 ampolas num dia. Então, é risco enorme de intoxicação, de efeito extrapiramidal, né? E aí no dia seguinte fica só dormindo, né? Custa acordar. Isso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, uma ampola de Aldol intramuscular é muito Aldol. Se não funcionou, é sinal de alarme, né? Primeiro, a gente geralmente não começa uma ampola de uma vez, a gente começa 1 miligrama, mais ou menos, que é a dose que a gente usa para delírio, a dose inicial. Se não está funcionando, é um alerta para que a gente precisa rever a nossa conduta, né? Coisas que a gente está deixando passar batido, ou até mesmo uma resposta paradoxal. O paciente recebe o Aldol e agita mais, isso pode acontecer, né? Também um alerta para mudança de estratégia. Ô, Paula, e lembrar, assim, no ambiente CTI, pensar os pacientes que podem ser desinvadidos, porque às vezes é automático ficar com sonda de demora, né? Às vezes não precisa, né? Precisa mesmo ficar com sonda de demora, ou já pode desinvadir, já pode tirar algum acesso, isso aí é bom revisar, porque essas coisas pioram mesmo. Eu lembro um paciente nosso no fim da vida, aquela Eneida, que era uma renal crônica, ela fez um delírio comigo no final de semana e ela usava sonda já. Aí ela tava lá com sonda, catéter, luvinha na mão porque ela puxava, máscara. Não tem como, assim, não tem como ela não estar em delírio, assim, com esse tanto de coisa dela, sabe? Porque não amarrou, mas a luvinha de contenção acaba colocando, né? Porque ela tava puxando a sonda. Então, assim, quanto mais a gente conseguir desinvadir o paciente, melhor. Justamente. As invasões também são fatores desencadeantes para delírio. E olha, assim, é muito desafiador. Então, o que acontece? Eu vou só citar um caso, um caso mais que a gente está até discutindo na geriatria, como é um desafio e como a gente tem que ir com calma, né? Então, a gente está lá com um idoso em processo de fragilização, com náusea e vômitos, sugerindo uma etiologia mista. Então, nos parecia que era etiologia química mais gastroparesia, que ele tinha um vômito que melhorava parcialmente depois uma náusea, que piorava depois da alimentação e melhorava parcialmente depois do vômito. Já estava refratário à ondansetrona, que foi o antiemético com o qual ele subiu, e aí a gente começou um plasio fixo, pensando nesse duplo efeito, né? Inibição de receptor dopaminérgico central mais procinético.
E aí, esse paciente começou a ficar agitado, uma agitação, um relato de mal-estar geral, mas assim, querendo levantar do leito, querendo sair do leito, parecia que ia entrar em delírio. Isso nos lembrou mais, analisando o caso, mais uma catisia do que um delírio. E aí que a catisia poderia ser relacionada ao plasio. Então, imagina se a gente começasse ao dol intramuscular, a gente poderia piorar a catisia. Então, nossa estratégia foi mais tirar o plasio, que houve uma relação temporal entre a introdução do plasio e essa agitação, essa coisa meio incontrolável, e aí a gente já está usando outras medicações, outras estratégias, outros fármacos que não agem nesse receptor, né, ou que agem menos. Depois eu dou a resposta para vocês. Mas a gente achou que caracterizava essa agitação, porque agitação nem sempre é delírio. Então, a gente achou que essa agitação sugeria mais a catisia do que delírio. Entendeu? Então, assim, esse cuidado que a gente tem que tomar, né? Porque se desse um antipsicótico, a gente poderia piorar a agitação, né? Causar mais confusão. Mas é isso, são desafios diários e são assuntos muito interessantes, assim, mas que a gente não pode tratar, não é receita de bolo, a gente tem que fazer avaliação fina de todos os pacientes, né? E são sintomas gratificantes, né, de tratar também, porque o paciente, assim, ressurge, né? Paula, isso é interessante você falar esse caso que você explicou, porque é muito frequente em terapia intensiva o paciente ser classificado como delírio e, infelizmente, a avaliação nossa é muito superficial, isso é terrível. E a gente vai conversar com o paciente, na verdade, ele não está confuso, ele só tem uma hipoacusia importante e não está entendendo nada, que é uma das coisas que acontece com uma extrema frequência. Então, realmente, esse cuidado ele é muito relevante para o nosso cuidado. Enquanto a Carol estava dando a aula, assim, eu não consigo deixar de pensar o tanto que terapia intensiva, nesse ponto, eu acho que em quase todos, a prática da terapia intensiva, ela se aproxima muito do cuidado paliativo, porque, tomando como exemplo o delírio é extremamente frequente em UTI, alguns estudos chegam a dizer 70%. E tanto o diagnóstico quanto a abordagem, elas são multidisciplinares e extremamente difíceis, tanto pela falta de evidência que a gente tem com relação ao controle do delírio, quanto essa cultura que nós temos, que a Carol falou bastante, né, de estudo diagnóstico e de tratamento inadequado, como contenção no leito, e às vezes subdose ou às vezes tratamento inadequado, né, um aldol, um paciente que está com dor, ou qualquer situação como essa. Então, realmente, nesse ponto, há uma sincronia enorme entre o paliativo e o próprio tratamento comum da UTI mesmo, que carece muito dessa avaliação mais detalhada, desse cuidado aí na causa, né, do delírio mesmo, e no tratamento mais acurado dele, né? E só lembrando que neuroléptico é o que nós temos para tratar, né? Mas a evidência não nos ajuda muito. Na verdade, é o que a gente tem, mas se a gente for olhar nos estudos, realmente a gente não tem uma evidência de que a gente melhora realmente o delírio com os neurolépticos baseado em estudos grandes, com trials. Então, assim, é realmente um grande desafio. O que a gente sabe é o que a gente não deve fazer, contenção e diagnóstico errado, né? Só que isso é extremamente difícil de identificar, né? De tratar, de abordar. Porque, na verdade, a gente tem que tratar a causa, né? O antipsicótico vai, na verdade, é como se fosse medicação sintomática mesmo, né? Exatamente. É difícil. E lembrar também do delírio hipoativo, né? Porque o que chama atenção é o paciente agitado. O paciente que está lá quieto no leito não dá trabalho para a equipe, então tá ótimo, né? Mas na verdade não. É o que dá a maior mortalidade, né? E é o que também traz desconforto. Então, o paciente que tem delírio hipoativo precisa de atenção da mesma forma. Recentemente eu tive na enfermaria, foi até plantão. Era um idoso assim, que a família estava super satisfeita que ele estava quietinho, mas ele, no final das contas, ele estava intoxicado por benzodiazepínico. E aí, a gente quase entubou o paciente, aí eu falei, não, gente, vamos rever essa prescrição. A gente foi ver, tinha dado dose extra,
e a gente fez o Flumazenil, esse a gente viu que teve resposta, e aí ele começou a acordar e a esposa veio reclamar comigo, que ele estava que não, mas ele estava dormindo tão bem, agora que ele despertou, tá agitado. Tá joia. Gente, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, acho que a gente pode encerrar, né, Carol? Laura, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, tranquilo, a gente está à disposição. Se tiver mais dúvida depois, se quiser alguma avaliação, alguma sugestão, né? A gente está à disposição lá no hospital, tá bom? Isso Tá aí. joia, tá joia, gente. Então, muito obrigado. Quero agradecer de novo a todos, a Carol, a Laura e a Paula. Obrigada, gente. E semana que vem a gente segue com mais, né? Isso aí. Isso. Valeu, obrigada, gente. gente. É dor e Tchau. sedação paliativa. Oi? Semana que vem é dor e sedação paliativa. São assuntos A polêmicos. polêmicos, frequentes e interessantes. E sedação paliativa, muito bacana. Tá, joia. Tchau, Até mais, tchau, gente. Boa gente. noite. Tchau.